Louvado seja o Senhor por esta manhã, iniciando mais um semestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Isso é uma grande vitória. Estamos estudando aqui Teologia Bíblica da Família, passando por todos os livros da Bíblia, falando sobre família, em vários assuntos. E hoje nós vamos para o livro de Provérbios. A última aula falamos também em Provérbios. Pastor Luciano trouxe um texto no livro de Provérbios, foi na última aula, do primeiro semestre. E ele não lembra, mas eu lembro. Mas foi isso mesmo. E agora nós vamos, ainda no livro de Provérbios, convido você a abrir no capítulo 2, no versículo 1. Provérbios, capítulo 2, versículo 1, e também faremos a leitura do versículo 16. Eu pediria o sinalizador aqui, senão não consigo passar o slide. Provérbios, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Só aqui. E o versículo 16. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Amém. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais uma manhã onde podemos refletir juntos na Tua Palavra. Abençoa esta aula, usa, Senhor, a minha vida com graça para falar à Tua igreja como instrumento em Tuas mãos. A Tua Palavra vem de Ti, a minha voz, tudo, Senhor, pertence a Ti. Senhor, o transmitir a mensagem também vem de Ti, por isso, que toda a glória seja do Senhor. Que o Teu Espírito use a minha vida e prepare também o coração daqueles que ouvirão, não somente aqui nesta manhã, mas também através da rádio. Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, uma das coisas que mais tem assim, avassaladoramente atentado os nossos jovens e atacado, principalmente jovens e adolescentes, é a questão sexual. Nossos jovens, eles são muito atacados, especialmente em duas áreas, a área financeira e a área sexual. E dessas duas, a que causa maior estrago nos dias de hoje é a área sexual. E muitas vezes os pais, eles vão postergando este assunto para orientar os seus filhos. Muitas vezes até nem se preocupam muito com isso. Mas nós somos atacados dia e noite por causa da impureza sexual. Quando você, por exemplo, dá uma simples andada na rua de carro, você vai perceber ao seu redor, à sua frente, em anúncios, em outdoors, você vai ver sempre um apelo sexual forte e intenso. Nós vemos esse tipo de coisa na televisão, na internet, vemos nas academias. Muitas pessoas vão para a academia não para cuidar do corpo, mas para mostrar a sua sensualidade. Nós vemos isso diariamente, constantemente. Material pornográfico na internet. Enfim, roupas, a sensualidade. Isso porque estamos aqui em uma cidade do interior. Imagine
por exemplo, uma cidade praiana, de clima quente, calor intenso como o Rio de Janeiro, o bombardeio sexual é imenso. Desde a Revolução Francesa, que ocorreu há praticamente 300 anos, com os ideais libertários, que nós vemos a situação piorar cada vez mais, culminando com os movimentos feministas, é a revolução sexual na década de 60, que prega, uma liberdade sexual total. O ser humano, corrompido pelo pecado, tem os seus impulsos biológicos totalmente comprometidos também com o pecado. E isso é explorado de uma forma covarde, indecente, a cada momento diante dos nossos olhos. Eu quero deixar claro aqui também que homens e mulheres são tentados nessa área. Não apenas homens, mas homens e mulheres também. Porém, nós sabemos que para os homens isso tem um requinte maior ainda de preocupação. Porque, ainda que as mulheres às vezes não saibam e não liguem muito para esse detalhe, os homens são estimulados muito pelo que eles veem. E, diferentemente das mulheres, isso traz um estímulo muito rápido aos seus olhos, diante dos seus olhos. E muitas mulheres, de forma desavisada, se vestem de forma sensual, algumas provocativamente, propositalmente, e outras porque simplesmente lerdeiam e acham que ninguém vai olhar. Mas a verdade é que, sem muitas vezes perceber, estão causando um grande mal. Nossos filhos, jovens e adolescentes estão expostos diariamente a esse tipo de ataque e a esse material. Provérbios trata muito a respeito da questão da pureza sexual, mais do que vocês podem imaginar. Nós vamos tratar aqui desse assunto, e o escritor aqui, que é Salomão, ele usa uma linguagem paterna, como alguém que está orientando seu filho. Filho meu, você vai ver constantemente este apelo no livro de Provérbios, Beni, Beni, filho meu, filho meu. E Salomão, justamente ele, o escritor, ele ouviu do seu pai essas coisas. Ele ouviu de Davi, o rei de Israel, o maior dos reis de Israel, vamos assim dizer. Um homem segundo o coração de Deus, que faria toda a vontade do Senhor. Davi, um grande rei, de grandes conquistas, valente, que foi usado por Deus, lógico, não a força dele, mas a força do Senhor, mas corajosamente derrubou o gigante Golias, com 5 pedrinhas e uma funda. Davi, este grande rei, que juntou um exército de valentes, que conquistou terras, que prosperou, sucumbiu diante do adultério, diante de Batseba, por cobiçar aquilo que não era dele, por olhar para onde não devia, ter sido envolvido pela sensualidade. Davi sucumbe diante disso, e isso causa pecados acima de pecados, um abismo chama outro abismo, e Davi, por causa disso, comete um assassinato cruel, trai o seu maior amigo, um dos seus maiores amigos, Urias, e traz sobre si e sobre o seu reino tristes consequências, embora tenha sido
grandemente perdoado por Deus. Davi foi perdoado, ele se arrependeu, ele pediu perdão, Deus o ouviu, ele se quebrantou, o Senhor o perdoou, Deus abençoou ainda muito Davi, mas ele colheu as consequências do adultério, do pecado sexual para o resto da sua vida. E aí, certamente, podemos imaginar ele com o jovem Salomão, conversando: filho meu, cuidado, não olhe para a mulher do teu próximo, não fique perto da porta dela, não passe pelo caminho dela. E aqui Salomão, o rei de Israel, o homem mais sábio que o mundo já conheceu, obviamente sem ser a própria sabedoria que é Cristo. Ele escreve dizendo: quando eu era pequeno meu pai me dizia, e agora ele fala: Beni, Beni, filho meu, cuidado, cuidado. E por que Salomão fala isso? Porque ele caiu no mesmo pecado. E tomou para si centenas de mulheres e concubinas, e a Bíblia diz que elas corromperam o coração de Salomão. E a sua vida foi trágica no final. E o pecado da corrupção sexual, da imoralidade, do adultério, trouxe sérias consequências para Salomão. E ele replica aqui em Provérbios: filho meu, ouve. Aqui o escritor, em Provérbios, ele está movido pelo Espírito de Deus para orientar a cada filho, a cada pai, para que não tenha a ruína do seu casamento e não veja a ruína do casamento dos seus filhos um dia. Mas Provérbios também nos mostra a necessidade de falarmos disso para os nossos jovens adolescentes, de pai para filho e também de pastor para ovelha. Precisamos orientar quanto a esse perigo, porque não estamos brincando. O que era terrível na época de Salomão, hoje está muito mais intenso do que naqueles dias. Elevado à infinita potência, vamos assim dizer. Porque hoje é tido até como normal a fornicação. Tem pessoas que acham normal ter relação sexual fora do casamento, antes do casamento. Virgindade é coisa do passado. Ficar é normal. Dar uns amassos é normal. E o apelo é tão grande que os nossos jovens são bombardeados como se fossem idiotas, no meio deles lá na escola, na faculdade, nos amiguinhos da rua, eles são tidos como idiotas, fanáticos, religiosos, e o apelo e a pressão é grande. Não se iluda sobre o seu filho e sobre a sua filha. E especialmente os meninos devem ter muito cuidado. Eu fiz uma pesquisa na igreja, há uns 8 anos atrás, ou mais, 10 anos atrás. E chamei as adolescentes, os adolescentes e jovens, solteiros da nossa igreja, e sempre com essa minha postura de me aproximar das ovelhas, e eu orei e fiz um pacto com eles. Falei: olha, o que vocês falarem, eu, dependendo do caso, eu não vou levar até os seus pais. E se for algo mais sério, eu até levarei, mas permitirei, orarei antes, para que você fale primeiro. E confie nos seus pais. E a pesquisa foi o seguinte: eu distribuí uma folha para eles e mandei eles responderem a seguinte pergunta: você já ficou alguma vez com alguém? Segunda pergunta: esse alguém era ímpio ou era um cristão? Terceira pergunta: era do mesmo sexo? E quarta pergunta: você teve relação com esta pessoa, relação sexual?
quinta, você continua tendo relação sexual com esta pessoa? E a última pergunta, você toma anticoncepcional ou usa preservativo? Fiz essas perguntas. E para minha surpresa, a grande maioria ficou. Tipo assim, 90%. E metade teve relação. E os pais declararam que os pais não sabiam. E uma parcela dizia que ainda tinha relação. E tomava anticoncepcional escondido, usava preservativo, coisa desse tipo. E tinha mais uma pergunta. E você acha isso errado? Quase todos disseram que não. Que ficavam porque achavam que não era pecado. Adolescentes da minha igreja, de 12, 13, 14 anos. Passou 10 anos. Se eu fizer essa mesma pesquisa agora com jovens e adolescentes aqui, qual seria a resposta? Por isso é urgente tocar nesse assunto. Precisamos falar sobre isso. E é isso que Provérbios traz à luz. É algo sério que o pai procura tratar com o seu filho. Nós temos alguns textos em Provérbios para trabalhar, são textos muito extensos. Então nós não vamos conseguir trabalhar eles todos. Inclusive eu vou pular uma introdução sobre o livro de Provérbios, mas eu compartilho com vocês esse slide, vocês estudam em casa o tema de Provérbios e essas coisas para a gente poder avançar um pouco. Mas os textos que falam sobre a impureza sexual, o pecado da tentação sexual está em Provérbios capítulo 2, versículos 16 a 19. Repare a quantidade de textos. Também no capítulo 5, de 1 a 23, fala sobre o cuidado. E aqui é interessante como o pai vai falar de detalhes. Como se porta a mulher leviana. Ele está ensinando ao filho. Eu acho que a gente precisa falar isso para o filho. Cuidado, elas se vestem sensual, elas têm palavra mole, elas põem roupinha atraente, são cheirosinhas, elas dizem que estão servindo a Deus. Tenha cuidado. E Provérbio vai dizer todas essas características, né, que se aplicam a tentações para mulheres, para homens, mas nós devemos ter muito cuidado. Provérbios 6, de 20 a 35, Provérbios 7, de 1 a 27, olha quantos textos, quantos. E Provérbios 23, de 26 a 28. Repare que o volume de texto que fala sobre a pureza sexual é volumoso, é muita coisa. Tá? Inclusive, tem alguns que têm, assim, indiretamente também referência. Por exemplo, quando fala a coisas que não se deixa marca. O caminho da cobra na penha, né? O caminho da ave no céu, né? O caminho do barco no mar, que não deixa rastro. Né? Tipo, a cobra passa lá, vem o vento e some. Né? O barco passa no mar, some depois. Né? A ave passa no céu, some depois. E aí ele põe lá, e o outro caminho, o homem com uma donzela, o homem com uma virgem. Né? Não deve deixar marcas. Né? Então, tem muita referência sobre isso. Tá? Mas eu vou avançar, eu não vou falar muito sobre o livro de Provérbios, tá bom? E nós vamos partir direto para o nosso estudo. Então, posto essas informações, vamos falar um pouquinho sobre o problema das tentações sexuais. Está ligado com o último mandamento, tá? O último mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, cobiçar o que não lhe pertence, tá, é pecado, é ferir o 10º mandamento, além de outros textos, obviamente. Um detalhe, apenas uma observação: os católicos,
eles fazem uma manobra nos 10 mandamentos para justificar a idolatria. Eles omitem o mandamento que diz para não fazer imagem. Aí fica 9 mandamentos, aí falta 1. E aí eles pegam esse 10º e dividem. Não cobiçar a mulher do próximo, como se fosse um mandamento, e não cobiçar a coisa alheia. É outro mandamento. Não, mas tudo está no mesmo mandamento. É não cobiçar nada. É impossível você tirar, por exemplo, só a mulher do próximo, sendo que na sequência está escrito nem seu servo, nem sua serva, entendeu? Então é uma falácia católica romana para que as pessoas não percebam que na própria Bíblia deles está escrito para não fabricar ídolos e não adorar imagens, ok? Posto isso, então, quando você cobiça a mulher do próximo, você está pecando. Mas eu vou dizer que você não pode cobiçar nada que não te pertença. E isso inclui também a fornicação, não apenas o adultério. Por quê? Porque o que é a fornicação? É você defraudar alguém, é você tomar para si alguém que ainda não é seu. Aquela pessoa não é sua ainda. Você está entendendo isso? Eu ouvi de um crente, né, não diretamente, mas essa pessoa falou para alguém que não vê problema em ter relação sexual antes de casar ou fora do casamento, desde que seja combinado. Isso é um absurdo. E, mais um parênteses aqui, eu às vezes fico abismado como pessoas estão há mais de 20 anos dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, ouvindo estudos, ouvindo e recebendo todo o material que recebe, e parece que estamos falando em hebraico e grego. A única explicação é coração corrompido que não quer ouvir. Augusto Nicodemos Lopes diz o seguinte: querer ter agora e da sua maneira aquilo que Deus lhe daria no tempo certo com a pessoa certa. Então, o pecado na área sexual se traduz nisso. É você querer ter agora e da sua maneira, tá? Do seu jeito, como você quer, agora, o que Deus daria no tempo certo e com a pessoa certa. Por isso o apóstolo Paulo adverte, em 1 Coríntios 6, 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Repare, existem pecados que você consegue tentar dar uma forma de se livrar, sem precisar correr. Mas existe alguns que Deus diz, foge. E um deles é a impureza, que abrange toda forma de pecado sexual. Ok? É a internet, foge. Você não consegue, você não... Foge. Não consegue fazer, foge. Você não tem autocontrole, foge. Não se aproxime tão perto para não ser tragado e depois sucumbir. Tá? O pecado sexual é um pecado que as pessoas não caem, a maioria das pessoas não caem de uma hora para outra. Não cai de uma hora para outra. É aos poucos. Vai fazendo a pessoa perder a sensibilidade. Tá? Vai perdendo a sensibilidade. Existem coisas que você perde a sensibilidade. Exemplo, nós que somos da área de saúde, tem aqui Fernanda, que é médica, eu trabalhei na área de saúde tanto tempo, 30 anos, UTI, emergência, ortopedia, né? Via pegar a furadeira lá, furar o osso, ajudava, puxa aqui o osso, que eu vou furar aqui, vou passar o nervo. Eu fui acostumando. E aí, quando eu fui operar o meu joelho, fazer reconstituição de ligamento cruzado anterior, eu pedi para ver. Aí o médico, você vai ver, vou. Aí tinha uns que eu conhecia, eu fiquei olhando, eu lá pegava a furadeira no meu joelho, legal. Aí cortou o nervo,
Até que teve uma hora que eu falei, vai deixar o nervo cair. O médico, você está perturbando aqui. Me dormiu lá. Porque eu fiquei dando pitaca lá no meio. Mas você vai perdendo. O Juninho, meu filho, trabalha no corpo de bombeiro, ele trabalha em resgate. Às vezes ele vem, aqui, aqui, pai, o coração saiu de dentro dele. Blá, blá, blá. Olha lá, está dentro da ambulância, fazendo massagem no coração. Você vai perdendo a sensibilidade. Isso é a Noemi, tá? Foi a Noemi. Mas, veja bem, irmãos, você vai perdendo a sensibilidade mesmo em algumas coisas, né? E vai se tornando natural. E você não vai percebendo. Assim é o pecado sexual. Você vai vendo uma coisinha aqui, vai acostumando, aí vai aumentando, você vai vendo outra coisinha ali, vai aumentando, e vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Quando você vê, você está totalmente envolvido na tentação sexual. A sexualidade é uma das principais frentes de ataque usada por Satanás, especialmente em nossos dias. Provérbios fala muito sobre isso. Encontramos o apelo. A palavra beni é um apelo, filho meu. É o apelo de um pai que fala claro, em bom som, advertindo o filho contra as armadilhas sensuais que certamente acontecerão. Rafael, você tem que pegar o Natan, quando ele já for um pré-adolescente, tiver condições, já como criança, já dando umas pinceladas em alguma coisa. Eu lembro que a minha mãe sempre me orientava. Não brinca de esconde-esconde aí, some lá com a rapaziada. Cuidado. Vai no banheiro, fica lá toda a vida sozinho. Irmãos, a gente pensa... Vocês estão em Marte? Vocês estão morando em Marte? Vocês estão em outra galáxia? Nós estamos aqui, nesse mundo mau. Amaldiçoado. Maldita é a terra por tua causa, diz o Senhor. O pecado trouxe a maldição do pecado sobre tudo. A morte, a corrupção. E às vezes até dentro da igreja. Gabriel tem que pegar a Lara, o Davi e orientar os dois. Já pequenininho, cuidado. Para onde você está indo aí? Com quem? Está indo para o banheiro aí, todo um monte de meninas junto. Irmãos, temos diáconos na igreja. E as esposas dos diáconos não servem aqui para ficar de enfeite, sentadas sem fazer nada. As esposas dos diáconos, de vez em quando tem que dar umas incertas dentro do banheiro das meninas. Não somos nós, homens, que vamos fazer isso. A igreja recebe gente de todo tipo. E quando ficar adolescente, você tem a obrigação de fazer isso. Senta aqui, Davi, filho meu. Os mais velhos, então, Luciano, eu. Vem cá, Miguel, vem cá. Porque tem duas coisas que pesam aqui em Provérbios. O Espírito de Deus na boca do escritor, ou seja, o conselho do pai, inspirado por Deus, mas também a experiência. Homens de cabelo branco e homens casados que já viveram, eles têm condições de chamar o jovem e falar, olha, isso aí eu estou te avisando. E as mulheres também. Olha, minha filha, você se porta assim, você está olhando para mim, mas isso mesmo, você se porta assim, aí depois, tá? Você, sem saber às vezes, você está atraindo através da sensualidade. Você tem que ensinar a sua filha como ela se vestir, como ela se portar. Quando está no meio dos homens. É obrigação. Então, essas duas frentes, você vai ver aqui em Provérbio, o apelo do pai, como um homem de Deus, como um pai, e o apelo da experiência. Você vai ver nos textos que nós vamos lendo aqui. Tá? Essas duas coisas são muito claras. Então, depois do preâmbulo, o pai faz uma série de discursos,
do capítulo 1 a 4, em que ele clama a atenção do filho, tipo, presta atenção, meu filho, Beni. E nos capítulos 5 a 7, o pai aplica a lição para descobrir se o filho realmente aprendeu ou não. Repare a repetição. Provérbios 1:8, filho meu. Provérbios 1:10, filho meu. 1:15, filho meu. 2:1, Beni. 3:1, Beni. 7:1, Beni, filho meu. E muitas outras. Então você vê o apelo constante desse pai para o filho abrir mão de prazeres momentâneos em troca dos benefícios a longo prazo. Então, vamos usar o texto, principalmente de Provérbios 5, que são muitos textos, tá? Então, nós vamos usar o Provérbios 5 como base e, esporadicamente, nós vamos nos outros para completar, ok? Então, o que nós vamos tratar aqui são 6 muros de proteção para o pai contra a imoralidade, contra a sensualidade que ataca o seu filho. Tá? Quando eu falo pai e filho, mãe e filha também, ok? Então, são 6 muros que você deve colocar para proteger o seu filho. E você precisa construir esses muros o mais rápido possível. Se você não faz isso, faça. Você preparou o seu filho para ir para a universidade? Você teve conversas bem sérias? Você continua tendo essas conversas? Irmão, lá em casa era serviço de detetive, tá? Eu abria armário dos filhos, tá? Cheirava a roupa, tipo um cão farejador, meu filho. Tipo um Rottweiler, né? Eles davam mole, eu entrava lá no quarto e ver se tem cheio de cigarro, cheio de maconha, futucava os bolsos. Direto, né? Eu e a mamãe lá. A ursa ia lá, olhava tudo. Um dia os filhos, esse é meu quarto. Falei, seu quarto coisa nenhuma. Você está aqui na minha casa, não é seu quarto. Tá bom? Eu tenho direito. No meu quarto você não entra. Simples assim. No seu quarto eu entro, a hora que eu quiser. Não vou entrar toda hora, mas a hora que eu quiser e ver que é necessário, eu entro. Tá bom? E assim. Ou você está pensando que você está em que mundo, né? Bom, primeiro muro, vamos lá? Precisamos seguir o conselho dos sábios. Por exemplo, 5:1, filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido. Então, primeira muralha, ouça o conselho dos sábios. Seu pai e sua mãe são tementes a Deus. Vai bem se você ouvir. Essa é a primeira muralha. O filho sábio ouve o conselho dos seus pais. Essa é a primeira muralha. É a mais simples, tá? Provérbios 5:7. Agora, pois, filhos, deem ouvidos e não se desviem das palavras da minha boca. Vai bem se você guardar essas palavras no seu coração até o fim. Seu pai e sua mãe não querem o seu mal, eles querem o seu bem. E além de ter temor de Deus, eles têm a experiência da vida, já quebraram muito a cara. E ainda que seja errado, quando um pai escorrega e falha, vamos supor, não dá direito ao filho dizer, olha, eu vou fazer também porque você fez. Não. Se o filho disser, mas você não fez, tá, mas eu estou falando
e você vai bem de me ouvir. Por que insistir em copiar erros e não em copiar acertos? Dê ouvidos. Provérbios 5:20. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Fale para o seu filho, para a sua filha, aqueles que são casados já. Cuidado. Há muita amizadezinha, mulherada do lado. Chama o seu filho, mesmo que ele seja casado. Ouça o seu pai. Por que você andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Veja que ele é bem claro com o filho. Tenha conversas claras com o seu filho. Pesquisas indicam que a maioria dos filhos, jovens e adolescentes, aprendem sobre sexo, sobre essas coisas, com os colegas de rua e com os professores maconheiros da escola e da universidade, e não em casa ou na igreja. Por quê? Falha dos pais em não falar, falha da igreja em não abordar isso. E estamos abordando aqui hoje. João e Pâmela, pega o Samuel e a Bia e converse com eles. E olha, e há uma ligação de gerações aqui. Costumamos também desprezar a voz. Porque você aconselha o seu filho, mas os seus pais podem muito bem aconselhar filhos casados também, a ter certos cuidados, quando ele vê alguns perigos, a fim de que o seu casamento não seja destruído. Precisamos também adquirir a cultura de buscar o conselho em pessoas experientes na igreja. Isso é bíblico, as epístolas paulinas dizem isso, que as mulheres mais velhas aconselham as mais novas. Você tem mulheres aqui, por exemplo, minha esposa vai fazer 39 anos de casada. Tem mulheres solteiras também, que têm experiência de vida. Tem outros aqui, sem ser eu, que tem 15, 20 anos de casamento. Mas, às vezes, como Roboão, queremos ouvir a geração solteira e inexperiente, que aprende dos amigos e da faculdade, e desprezamos o conselho, às vezes, de pessoas habilitadas dentro da igreja e capazes para te orientar. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Olha como Provérbios é exato. Parece que está chovendo molhado, né? Não. Quando ele fala do pai, ele fala do mandamento. E quando ele fala da mãe, ele fala da instrução. Por quê? A instrução é a forma prática do ensino. O mandamento, a forma formal, né? Desculpa a redundância, mas é aquele ensino formal. Então, geralmente, o pai passa o mandamento e a mãe vai aplicando no dia a dia, na instrução. E o escritor está dizendo, não, para você guardar o mandamento do pai e não deixar a instrução que a sua mãe te deu ao longo dos anos, no dia a dia. Provérbios 7:1, filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda no coração. Carolina, Ricardo, Samuel, guardem. Provérbios 7:24, agora, pois, filhos, deem-me ouvidos,
Sejam atentos às palavras da minha boca. São apelos, irmão. Você está entendendo que são apelos? Beni, é como se o escritor fala, pelo amor de Deus. Porque ele experimentou a queda. E isso tem tudo a ver com o último texto aí de 23, 26. Filho meu, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que é melhor para um filho dar ao pai? Em Beatriz e Samuel, o coração. Não adianta dar um monte de presente e não ouvir. É melhor não dar nada, mas dar o coração. Um coração que o pai sabe que o filho ouve de bom grado, que respeita, que tem o pai e a mãe como homens tementes a Deus, que temem ao Senhor e que dão bons conselhos e que prestam atenção. Dê o seu coração. E lembre-se que Salomão aqui é inspirado por Deus, então, por conseguinte, dê o coração às palavras do Senhor. É isso que você tem que fazer. Provérbios de 5 a 7 mostra que o pai está levando muito a sério a questão da responsabilidade de orientar o filho sobre as questões sexuais. Nós vamos ver o restante do texto. Por enquanto nós vimos os apelos, especialmente o perigo da mulher sensual. Segundo muro, vocês estão gravando? Primeiro muro é o quê? Primeira proteção para o filho, para a filha, adolescente e jovem. Ouve, já é uma barreira. Ouve o seu pai, já é uma grande coisa. Aí o segundo muro, fugir da tentação sexual. Fugir. Tá? Provérbios 5:8, afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproximes da sua casa. A curiosidade mata o pescoçudo. Mata. Tá lá os caras brigando lá, né? Saindo no tapa e você vai lá. Aí o cara, que está olhando o pescoço, aí já era. Cuidado, a curiosidade é fogo. Aí o cara vai lá, fica olhando, aí se envolve, aquela mulher lá com aquela roupinha sensual, calcinha apertada, né, marcando o corpo, e aí ele vai lá, fica olhando, onde é que ela mora, vamos ver onde ela entra lá, fica olhando onde ela entra, onde ela sai. Mas o que a Bíblia diz? Não é para você ir lá não, é para você se afastar. Ele fala, não se aproxime da porta dela. Isso aqui significa se afastar. Não é para ir para perto, é para ir para longe. O conselho unânime das Escrituras, em termos de tentação sexual, é fugir. É unânime em toda a Escritura. Lembra de José? Servo fiel, homem de Deus, jovem bonito, foi para lá, adquiriu uma posição lá no governo, no Egito. De repente a mulher de Potifar começa a tentar seduzir ele, tenta agarrar ele. O que ele faz? Ele corre, rapaz. E lá, eu não vou falar os apelidos, né? Eu lembro que o meu filho, eu sempre falava para o Samuel, né? Cuidado. Aí um dia, as meninas lá da escola, imagina há 35 anos atrás, né? Samuel está com 32, né? 32, né? Então, vamos colocar aí uns 25 anos, quando ele estava no colégio, né? E as meninas, chegava a menina, desculpa falar desse jeito, sentava no colo do Samuel, o que é isso? Empurrava, e elas falavam, ele não gosta. E eu falo outras coisas. Ele não gosta desse tipo de brincadeira. E você pensa, meu serviço, terceiro sargento, aceitei Jesus, a mesma coisa. Eu vinha provocando certas brincadeiras.
Subim para cá, subim para lá. Sai fora. Não é para fugir. É para fugir. Porque você não pode subestimar o seu coração pecador. Você não pode subestimar as fraquezas do olhar. Você não pode subestimar as tentações sexuais. Porque geralmente, lembra, eu falei, vai desensibilizando. É aos poucos, aí você, não, vou até aqui, vamos ver onde vai dar. Não vou cair, eu só vou... Não experimente. É o que eu falei no começo, os impulsos sexuais biológicos do ser humano foram seriamente afetados pela queda. E somente pelo poder do Espírito Santo podem ser reorientados para os padrões bíblicos. Não se iluda, você sozinho não consegue. Peça ajuda ao Espírito Santo. E ouça o conselho do seu pai. E fuja. Não é vergonha não, fuja. Vergonha é cair. Enganamo-nos quando imaginamos que podemos chegar tão perto quanto possível do pecado sexual. Só vou olhar hoje. Só vou dar uma passadinha hoje. Só vou mexer hoje. Vamos ver se eu ainda sou bom. Vou dar uma mexidinha e vamos ver a reação. Vamos chegar perto. Se engana quem pensa que pode chegar tão perto a ponto de não cair. Isso só mostra a profundidade da nossa ingenuidade quanto à tentação sexual. Seu propósito é justamente nos atrair pouco a pouco, até nos captar numa rede da qual é quase impossível você sair. Uma vez que você começa a ter relação à torta e à direita com quem bem entende, dificilmente você vai sair dessa rede. A partir do momento que você cai no adultério, dificilmente você sai. A partir do momento que você cai na pornografia, dificilmente você sai. Nós, como pastores, temos experiência e vemos aqui pessoas que caíram em pecado sexual, o quão difícil é sair. Por isso, Provérbios 6, 27, 28, vai falar. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? É só uma carícia. Não vai ser só uma carícia. E a consequência vem. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Eu louvo a Deus pelas Escrituras. Eu louvo a Deus pela palavra, porque ela é exata. E como ela fala de um tom tão suave de coisas que são tão imundas e causam tamanha destruição. Provérbios 7, 25 acrescenta: não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Não vá atrás. Não ande perdido nas suas veredas. Cara, para que ir atrás? Deixa de ser bobão. Jovem, adolescente, não seja bobo. Não seja trouxa. Esses dias eu estava caminhando com a minha esposa. É bom, sem falar nomes, mas caminhando dentro da aeronáutica com a minha esposa. E no começo da caminhada, eram umas 8h15 da noite, a gente estava correndo e caminhando. E aí eu passei em uma árvore, tá? Tipo uma goiabeira, uma árvore baixa. Tinha na árvore 2 meninas, tá? De biquininho. Bem curtinho, indecente. Adolescente, devia ter, o corpo já formado, mas devia ter uns 13, 14 anos, não é isso, amor? Né? E um monte de adolescentezinho, rapazinho também na árvore. Devia ter uns 4, 5.
Quando eu acabei a caminhada, eles estavam descendo da árvore. Isso era 10 horas da noite. E estavam caminhando em direção aos apartamentos, as moças com um biquininho, tipo fio dental, e os menininhos todo felizes atrás delas, né? E de noite. Moral da história: que pais idiotas poderiam deixar a menina com aquele traje, adolescente, àquela hora da noite? E os amiguinhos tudo lá. Você acha que os amiguinhos estão ali só conversando, né, da escola, de matemática, português, né? É isso, né? Ali. Achei aquilo um absurdo. Total absurdo. Mas estava acontecendo ali. E isso não é lá dentro do quartel, da Força Aérea. Né? Pode ficar registrando. Não precisa editar não, tá, Raul? Mas estava lá. Entendeu? Aí eu pergunto, culpa de quem? Dos pais. Provavelmente foram na piscina do cassino, né? E quando saíram da piscina, ficaram na rua. E os pais nem se preocuparam de ver onde é que estava, o que está acontecendo, sei lá o que aconteceu. E estavam lá na árvore, em cima da árvore, né? 2 meninas, os 4, né? Lógico que nem animal no cio, todo mundo ali em cima, né? Passamos e na volta nós estávamos descendo. Irmãos, desculpe a força da expressão, mas isso aqui é para os pais verem. Você tem obrigação de orientar. Obrigação. Não brinque com a força de seus impulsos sexuais ao ponto de chegar tão perto da fonte da tentação. Isso é para nós, todos nós, especialmente homens, que são mais facilmente tentados pelo que vê. E as mulheres, saibam que vocês podem estar provocando com a sensualidade, tá? Homens ao pecado. Poucos caem em pecado sexual de uma hora para outra. Há um processo de desensibilização, acesso cada vez maior à pornografia na internet, um olhar prolongado no serviço, uma conversa ou toque inapropriado, começa a pegar demais. Irmãos, por favor, mulheres, tá? Não é para você ficar agarrando, abraçando, né? Abrace e agarre sua esposa, né? Trate as irmãs como irmãs. Como se fosse sua irmã. E as mais velhas como se fosse sua mãe. É assim que a Bíblia diz e ensina. É um toque estranho. Parece que nós, seres humanos, aqui foi David Merrick, tá, o autor, tá? Somos os únicos que brincam com o perigo. Só para ver até que ponto podemos chegar, sem ser machucado. O animal foge assim que sente o cheiro do caçador. Está lá o cervo lá comendo, né? Bebendo água, ele sente o cheiro do urso, o que ele faz? Mas o ser humano sente o cheiro da caçadora, e o que ele faz? Vai atrás. É o único que faz isso. Os animais fogem quando vê o predador. E o ser humano, quando vê o predador, ele vai atrás. Assim que ele sente o perfume da caçadora, sai ao encontro dela. Somos ingênuos, pensando que podemos brincar com a tentação sexual e que não cairemos. Não cairemos. Então, vamos praticar. Primeiro, não permitir que sejamos dessensibilizados quanto ao pecado sexual. Concordam? Amém? Não permita isso. Segundo, desvie os olhos. Jó 31, 1. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela. 3. Fugir.
1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda forma de mal. 4, não provocar. As meninas, roupas sensuais, indiretas, certo tipo de comportamento, cuidado. Prestar contas, é bom ter alguém que você tenha intimidade para prestar contas. Pode fazer isso com seus pais também, mas também com os pastores, se assim desejar, ou com mulheres experientes na igreja. Mulheres, procurem as esposas de pastores, procurem mulheres experientes. Homens, procurem pastores, homens mais experientes, para você prestar conta. 6, manter relacionamento sexual com seu cônjuge. Sim, depois nós vamos ver isso em Provérbios 5, 15 a 19. Paulo, ele adverte contra o pecado da abstinência sexual, a incontinência, que leva a tentações sexuais. Então, mantenha a relação sexual constante com sua esposa, você que é casado. Isso também vai te ajudar. Olha o que diz sobre isso. Bebe a água da tua própria cisterna. Olha, eu fico impressionado com a linguagem do Espírito Santo. Ele está falando para você não pular a cerca, mas olha a forma dele falar, olha, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ouviu? Você que é casado, casais jovens aí, Diogo, Pedro, bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Olha que linguagem, derramar-se-iam por fora a tua fonte, as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Derramaria para fora a tua fonte? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Deus manda você ter alegria com a tua esposa, e a esposa com o seu marido. 19, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Que linguagem maravilhosa. E aí, o escritor da pergunta, por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Por quê? Para quê? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quem pode dizer amém? Então, ter uma vida sexual plena no casamento é uma forma de você vencer essas tentações. Então, precisamos reconhecer as características e sutileza da tentação. O pai sábio chega cedo e com experiência dos anos, tá? Espera muito não, Danilo. Chega cedo. E com a experiência dos anos, né? Você tem experiência. Então, o capítulo 7 desmascara o perfil da mulher sedutora. Como é que ela é? Primeiro, fala suave, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Suas palavras são mais suaves do que o azeite. É sempre assim, fala para o teu filho isso, mas é tão boa, ela está falando, rapaz, essa é a característica, a palavra dela é suave.
Nos lábios da mulher adulta destila favo de mel. Ela não vai falar coisa ruim, vai falar só coisa boa. Ah, eu queria ter um marido como você. Ah, se você fosse meu esposo. Ah, como aquela mulher te trata mal. Você não merece isso. Você é tão bom. Sempre assim, irmãos. E vice-versa. Que mulher maravilhosa você é. Ah, seu marido não dá valor a você. Ah, se eu tivesse uma esposa. Tipo, olha, irmãos, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Nos lábios. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. E olha só esse texto aqui que interessante, ó. Ela ainda diz que é de Deus, ó. Ela diz que é de Deus. Se bobear, ainda diz, eu estou orando. Você está casado, ela diz, mas eu estou orando. Irmãos, você está rindo? Olha, irmão, 34 anos de ministério, já vi de tudo. Já vi gente orando, tá? Mas eu estou orando. Ela é muito ruim para ele. Eu estou orando para Deus me dar ele. Irmão, é coisa de louco. Já vi coisa de todo tipo. Não duvide, ó. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Olha o que ela está falando para o otário, ó. Eu ia oferecer oferta pacífica. A oferta pacífica é aquela que ele dá uma parte para o sacerdote, uma parte queima, e uma parte ela come e convida alguém para comer. Ou seja, ela está dizendo, eu ofereci oferta e estou te chamando para cultuar comigo, para comer a oferta comigo. Ai, meu Deus do céu, vai lá na minha casa. Ela é boazinha. Paguei hoje os meus votos. Ó, por isso, todo mundo, quando quer derrubar alguém, é crente, né? Depois que derruba, você vai ver. Por isso, saiu ao teu encontro a buscar-te, te achei. O otário não está vendo que ele é uma caça, né? Ele é uma presa, né? Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, lorés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos. Irmão, isso é muito sério, a gente está brincando. Mas olha o chamado, ela está chamando mesmo. Vem, é o apelo, é a coisa diabólica. Vem, embriaguemos-nos com as delícias do amor, até que pela manhã gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Olha que traidora. Meu marido está de serviço, meu marido está trabalhando, pode vir, está tudo pronto. 7:21, seduziu com as suas muitas palavras e com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Por isso que nós vimos lá, foge. Está vendo? Você tem que reconhecer qual a estratégia, para você saber com quem está lidando, ó. Ela tem uma beleza superficial, não vai chegar ninguém assim sem dente, fedendo a cebola, vai lá, Diego, vem, ele sai, cruz credo. Não, não é assim. Camisa do Lula, 13, aí vem, e você não vai, lógico. É uma beleza superficial, sutil, ó. Não cobice no coração a sua formosura. Esqueceu da beleza da tua esposa quando você a conheceu. Olhar sensual, nem te deixe prender com as suas olhadelas. Aquele olhar diferente, você está olhando para mim. Aquelas pegadinhas, né, de cego na televisão, né? Cuidado. Já viu? Já viu? Sim ou não? Já? Aquilo é cheio de sensualidade também. Então, hein? 4. Vida inconsequente. Vida inconsequente. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos, não sabe. Provérbios 5:6, ela não está nem aí. Quem vai perder é você, rapaz. Quem vai perder é você, moça.
Você que é casado é que vai perder. Você que está esperando um marido futuro no Senhor, o jovem que espera uma moça, é você que vai perder. Porque a vida de quem está seduzindo é inconsequente. É ignorante. Ela é ignorante. Anda errante nos seus caminhos se não sabe. Ela não tem instrução exterior, nem consciência interior, diz Bruce Waltke, de modo que não é mais capaz de distinguir entre o certo e o errado. É você que tem que distinguir, não é a pessoa que está seduzindo. Está disponível, sim. Não tem o que fazer, está sempre disponível, né? Tua mulher está sempre ocupada, mas ela está sempre disponível. Teu marido está sempre ocupado, trazendo sustento para você ir lá atrás do desocupado. E o jovem, o adolescente também, eu não tenho o que perder, está sempre disponível. Ó. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, ó, ela que vai atrás, ó. É o cara que vai atrás, ela que vai atrás. Roupa sensual. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta. Roupa sensual. Então, está vendo? O pai está dando a característica. Vem cá, meu filho, ó, se você não sabe distinguir, ó como é que ela é. Ela fala mole, tá? Usa roupa sensual, vem ao teu encontro, ela diz que é de Deus, ela vai te chamar. Cuidado. Ó, o cara vai te elogiar, ele vai falar no teu ouvido. Cuidado. Ó, esperteza. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração, ou seja, ela é esperta. Ela, como salteadora, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Salteadora. Por que salteadora? Porque vai transferir aquilo que é da tua herança para a herança de terceiros. Eu vejo isso muito aqui na igreja. Aqui não, né? Mas já vi muito. É o cara que tem uma relação fora do casamento, arruma um filho bastardo, depois tem que pegar o que é da família dele e dividir com a família do estranho. Inquietação. É apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora na praça, espreitando por todos os cantos. Não sossega. Não sossega em casa. Ousadia e indiscrição. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente lhe diz, aí continua o texto, né? Ou seja, aproximou-se, beijou, olha, é ousada. Aí está o bobão lá, trabalhando lá, né? Aí vem a coleguinha do trabalho, vem toda cheirosa, ai, dá um beijinho nele, ele, ei, dá para você, o cara, hipocrisia, falsidade, ó. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, hipócrita, falsa, ó. Sensualidade, não é só na roupa, é cheirosa, atraente, ó. Já cobri de colcha a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, perfumei o leito com mirra, lorré e cinamomo. Olha que coisa. Infidelidade. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. 2:16, 17. A mulher adúltera esquece da aliança. Esquece. Aqui chama até o marido de amigo da sua mocidade. É algo gravíssimo, isso é um pecado gravíssimo. Aqui está tratando de todos os pecados da área sexual. Pai para filho casado, para adolescente, para jovem. Pare, invista nisso, converse com seu filho. Porque o marido não está em casa, saiu de viagem para longe, olha que infiel, ó. Levou consigo um sactel de dinheiro, só volta da lua cheia, ele tornará para casa, só por volta da lua cheia. Ó, vai demorar, pode vir em casa, dá um pulinho aqui. Capítulo 7, 22 e 23, é ele
e ele num instante a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Provérbios 7, 22 e 23. Bruce Waltke observa o seguinte: a tentadora promete amor sexual sem inibição erótica. Não tem vergonha. Mas se recusa a assumir o compromisso fundamental da entrega de si mesma ao amante, um requisito do verdadeiro amor. Ela se entrega eroticamente, mas se recusa a dar o seu coração e a sua vida. Seu tipo de erotismo traz complicações até mesmo à morte, de modo que deve ser rejeitado. Dizer fisicamente, estou me entregando a você, e ao mesmo tempo guardar a si mesmo, emocional e espiritualmente, do compromisso pactuado, é, na verdade, viver uma mentira. Uma divisão na personalidade que, por fim, se mostra estressante e destruída. Amém? Mas o muro, precisamos contemplar as trágicas consequências do pecado sexual. Primeiro é a infâmia. Não vou citar todos os textos, porque a hora é avançada. Para que não deis a outrem a tua honra. Irmão, o pecado sexual, todo pecado tem perdão, mas ele causa uma infâmia, aquele que pratica. As cicatrizes e as consequências perduram por anos e anos e anos e anos, mesmo com o perdão de Deus. Não entre nessa. Provérbios 5,14, que me achei em todo mal que sucedeu no meio da assembleia. Por pouco, ele está falando, eu caí em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia. Olha a vergonha que você, em outras palavras, você vai passar. 6,33, achará açoite infâmia, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. Deus apaga o pecado, Deus perdoa o pecado, você não perde a salvação, mas a sua vergonha não se apaga. Alguém lembra? Coríntios 6, de 9 a 11, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aí vem uma lista de pecados que não herdarão o reino de Deus. Mas eu destaquei aqui, pecados na área sexual, impureza, abrange todo tipo de relacionamento sexual que não é condizente, que não está listado ali, além do adultério, dos efeminados e dos sodomitas. 1 Coríntios também, 6, 11 a 20, só o versículo 18 diz, fugir da impureza. 2 Coríntios 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Essa é a boa notícia, Deus perdoa. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 e também Colossenses 2:13 e 14 enfatizam o perdão de Deus. Mas mesmo perdoados pelo Senhor, mesmo não perdendo a salvação, ainda assim, as consequências dos nossos pecados, no caso de pecados sexuais, as consequências serão sempre sérias e duradouras, sempre. Vida abreviada, há um risco de morte, porque a sua casa da mulher adúltera se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Provérbios 2, 18 e 19. Você brinca com essas coisas, você acaba morrendo.
ou trazendo consequências. E não precisa nem ser adultério não, até mesmo a fornicação. Um pai furioso pelo que acontece com a sua filha, pode trazer uma vingança, às vezes, até desproporcional, e trazer desgraça para a vida, ou da moça, do rapaz. Então, são consequências do pecado sexual. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. E tem muitos outros textos que mostram que esse tipo de pecado pode conduzir para a morte, para um final trágico. Pode levar à pobreza também. Quantos que perdem os seus bens por causa de relação sexual ilícita? Tá? Até mesmo fornicação, o jovenzinho vai lá e engravida a moça. Aí não tem condição de sustentar, é um adolescente, a menina vai lá, faz besteira, depois sobra para quem? Para quem? Para os pais, que terão que sustentar. Sempre pode trazer desgraça, pobreza. Meu avô, por parte de mãe, ele foi um homem muito rico. Ele veio de Portugal. Ele era ourives, trabalhava com ouro. Ele fez uma réplica de Brasília em ouro puro para Oscar Niemeyer. Ele foi o primeiro homem a ter carro na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Ele veio de Portugal com muito dinheiro, mas ele acabou pobre, sem nada. Sabe qual foi o pecado dele? Duas coisas: bebida e mulheres. As mulheres e a bebida acabaram com a fortuna do meu avô, ao ponto dele terminar a vida nos fundos da casa da minha tia. Pecado na área sexual leva à pobreza. Em vez de riqueza, em vez da riqueza ficar dentro da linhagem dos sábios, ela é passada para a família de um estranho em razão do erro numa fase da vida. É como se a casa fosse saqueada. Muitas vezes resulta em pensões, lares destruídos, dor, ciúmes, doenças, dentre outros problemas. Não estou dizendo que Deus não perdoa, tá? Acabei de ler textos. Deus perdoa, a graça é maravilhosa, tá bom? Mas as consequências às vezes ficam. Às vezes ficam consequências. Algumas graves, outras menos graves, mas fica a consequência. Sempre vai ficar uma sequela, uma consequência em tudo isso. Tá? Ressentimento, mágoas, castigos severos e ruína são o que causa pecados na área sexual. Quinta muralha: precisamos achar satisfação sexual no casamento. Nós já falamos, pincelamos sobre isso. Essa é uma muralha para impedir que você caia em pecados sexuais. Nada se compara com a alegria profunda de um relacionamento sexual com alguém que conhece tudo a seu respeito. Tem pessoa que diz assim: olha, ter relação sexual com um único parceiro a vida inteira deve ser um tédio. Não, não é um tédio. E até uma coisa maravilhosa aqui: você se relacionar intimamente, durante anos, com uma pessoa que sabe tudo ao teu respeito e vice-versa, isso somente um amor profundo pode trazer. O bem e o mal, essa pessoa sabe. Assim mesmo, ela se entrega a você com amor incondicional. Isso é uma bênção de Deus. O jovem que insiste em descobrir as fontes sexuais antes da hora, ou seja, no seu matrimônio, corre o grande risco de estragar seu prazer sexual depois. Quanto mais agora, menos depois. Entendeu, jovens? Repitam comigo: quanto mais agora, menos depois. Entenderam? Os adolescentes, jovens, depois não adianta. Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros.
Implicações: uma vida sexual precoce estraga a festa da intimidade depois do matrimônio. 2. A mesma graça que é capaz de reverter os efeitos do pecado também possibilita ao jovem resistir às tentações. Você pecou, você caiu, Deus perdoa, não perdoa? Perdoa. Por quê? Porque Ele te dá graça para perdoar, né? Para receber o perdão. Mas essa mesma graça está disponível a você para você não pecar. Por que você vai esperar o pecado? É mais fácil você pedir graça agora do que você cair e pedir perdão e colher o fruto. 1 Coríntios 7, 9. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado, né? Ah, eu amo tanto meu namorado, já... Aí, irmão aqui, irmão ali. Olha, irmão, casa. Ou separa ou casa. É melhor casar do que abrasar. Última muralha, para encerrarmos. Precisamos nos lembrar da onipresença de Deus. Eu entendo que esse aqui é a cereja do bolo, para evitar o pecado sexual. Eu deixei ele por último, tá? Nós precisamos tratar Deus como Ele é e conhecermos a Deus. Nós dizemos que conhecemos a Deus. Então, devemos lembrar que Ele é imutável, Ele é todo-poderoso, Ele é amor, Ele é justo, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, quando você lembra que Deus está com você o tempo inteiro, então, quando você faz a besteira, lembre-se que Deus está vendo. Isso já é uma muralha para você. Provérbios 5, 21 a 23 diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Você está olhando com um segundo olhar para aquela mulher que passou com aquela roupa sensual, você olhou com o segundo olhar. Lembre-se uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre nós. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Ou seja, Deus é onipresente, mas Ele é justo também. Ele considera as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Creio ser este o maior dos argumentos contra a sensualidade e todos os pecados da área sexual. Nada escapa da atenção do Senhor. Deus contempla e considera todos os nossos caminhos. Amém? O temor do Senhor deve nos afastar da imoralidade. Lembra que Provérbios está tratando da sabedoria que advém do temor do Senhor. O homem sábio, o jovem sábio, o adolescente sábio, ele foge do pecado sexual, tá? No temor do Senhor. Ele teme a Deus, ele quer glorificar a Deus. Portanto, ele sabe que os seus caminhos estão diante do Senhor. Provérbios, nesse ponto, traz uma teologia. Ele mostra que Deus é justo e que Deus é onipresente. Ele vê todas as coisas. Amém? Bom, irmãos, vamos ficar de pé, agradecer a Deus. São tantas coisas para a gente falar, você vai olhar lá os PDFs, eu vou enviar para você. Mas, em suma, irmãos, nós devemos levar muito a sério a questão da pureza sexual e das tentações na área sexual. Ninguém, mesmo casado há tantos anos, como eu, como João, Joselito e muitos outros aqui, o Emerson, ninguém está livre desse tipo de tentação. A partir do momento que você se achar forte demais, é a hora que você está fraquejando.
Coloque esses muros. Eu aqui falo como um pastor para ovelhas, como um pai se dirige a filhos. Eu digo a você, ponha esses muros para impedir que você caia em pecados da área sexual. Segunda coisa importante hoje, fale para os seus filhos. Chegue neles, converse com eles. Tá, Valério? Começou, dentro da idade que ele é capaz de entender, já comece a ensinar, a falar, a orientar, antes que seja tarde demais. Porque senão, como aquela estatística, as duas estatísticas que eu apresentei aqui a vocês, tá? A primeira, os amigos da rua vão ensinar ela. Os coleguinhas da escola vão ensinar. Os amigos da universidade vão ensinar. E vão investir pesadamente na sua filha e no seu filho aquilo que você gastou tão pouco tempo. Imagine quanto tempo ele fica dentro de uma sala de aula e ela fica dentro de uma sala de aula. Quanto tempo fica na universidade ouvindo coisas com argumentos totalmente contrários à palavra de Deus. Imagine isso. Imagine se você deixa ela na rua com um monte de amigos, o que está ouvindo? É mais fácil aprender com você. Amém? Coloque essas muralhas, chegue no seu filho e invista tempo. Vamos orar?